E aí, resolveram? Ah, você é sacanagem, Pacífico. Faltou dados. Ok, então vamos corrigir. Vamos fazer a pequena modificação. Prestem atenção. Isso aí é dentro da digitação. Se em um, tá certo? Se em cada 3 candidatos ao vestibular de 95, tá certo? Da UFPA, pediu isenção de taxa de inscrição, tá certo? Presta atenção. Da taxa de inscrição e aqui nós temos uma correção. Então, 2/3, olha lá, tá certo? 2/3 dos pedidos foram deferidos, tá certo? Pronto. Olha bem, olha de novo. Nesse cantinho aqui, bote 2/3, tá certo? Dos pedidos foram deferidos. A porcentagem de candidatos isentos da taxa foi de aproximadamente, tá? Vamos lá. Então, primeiro passo. Em cada 3, o que é que nós temos aqui? Em cada 3, ele diz, em cada 3 candidatos vestibular, se em cada 3 pediu isenção. Então, esse pediu isenção. Se pediu isenção, implica que 2 não pediu isenção. Então, esses 2 aqui não pediu isenção, certo? Então, beleza. Então, pede, não pediu. Só que, aqui, ele diz que esse aqui, o dado que veio, 2/3, tá certo? 2/3 conseguiram. Ok. Tá certo? E, lógico, 1/3 não. Ó, 1/3 foram, tá certo? 2/3 foram deferidos. Então, favorável. E 1/3 não. Mais pacífico. Fica muito complicado para eu trabalhar com quem? Com 3. Então, o que é que eu vou fazer? Para facilitar a minha vida, aqui não é 1/3, então eu vou pegar, olha, eu vou pegar um número que seja divisível por quem? Por 3, para facilitar. Lembrem, para facilitar. Então, eu vou multiplicar isso aqui, a minha ideia, multiplicar por 30. Se eu multiplico por 30, é como se eu tivesse 90 candidatos. Isenção, ó, isenção, não estou multiplicando por 30, se eu multiplicar por 30, aqui são 30 candidatos. Então, se eu multiplicar por 30, não, são o quê? 60 candidatos, não é percentual? Ok. Ok, foi 2/3. 2/3 de quem? De 30. Ora, 2/3 de 30, na realidade, representa quem? Representa 20. Ó, e 1/3, não. Então, 1/3 de 30 não conseguiram. Então, representa quem? Representa 10. O nosso problema está bem aqui. Ele pergunta, muito atenção, ele pergunta, a porcentagem dos candidatos isentos na taxa foi de aproximadamente. Quem foi isentos? Só esses 20. Olha lá, isentos, não é isso? Ó, vai lá, o ok. Então, só foram esses 20. Esses 20 foram isentos em relação a quanto? Aos 90. Foi isento em relação a quem? A 90. Então, ele quer saber o percentual, certo? Ele quer saber o percentual. Então, implica que 90 representa quanto? 100%. O 20 representa quem? Representa X%. 90 representa 100%. Em relação a 90, então eu tenho 90 está para 20, assim como 100 está para X. Fazendo umas continhas, então eu tenho que esse X vai ser igual a 200 dividido por 9. Se eu pegar 200 e dividir por 9, eu tenho 22,22, só para ter uma ideia, percentuais. Pronto. Ele pergunta, preste atenção, mas eu poderia, só para lembrar, tá certo?
Então, vamos ver aqui o que nós temos para a questão. Ele quer saber, olha aqui, a porcentagem, o amigo quer saber a porcentagem de candidato isento da taxa foi de aproximadamente. Então, eu tenho aqui uma opção que chega próximo àquela história. Que opção é essa? A opção B. Eu encontrei 22% aproximadamente, né? Não valor exato. Então, o valor aproximado é a opção B de bola. Certo? Agora eu só quero chamar a atenção sobre percentual. Ó, você poderia ter calculado isso de uma maneira bem prática. A porcentagem, eu tenho sempre alertado ao meu aluno, a porcentagem não era 20 em relação a 90, então 20 dividido por 90. Pronto, 20 dividido por 90, que seria 2 sobre 9. Seria 0,22. Então, isso aqui seria aproximadamente, como ele pede, 22%. Então, bem simples. Fechou a questão. Joia? Joia. Então, vamos em frente. Tá legal? Pronto. A 69 diz assim. Um produtor, tá certo, de arroz, vendeu 60%. Ó, ele vendeu, ó. Um produtor de arroz vendeu 60% de sua produção, tá certo, para a distribuidora A e 40% para a distribuidora B, as quais doaram 4% e 2% respectivamente. Então, que informação é essa que eu tenho? É que esse 4% foi da A e esse 2% foi da B. A B que doou. Do arroz comprado, tá certo? 2% do arroz comprado. Aí ele diz, do arroz produzido foram doados. Então, vamos ver aqui. Então, nós começamos, né? Então, vamos imaginar. Como ele não disse, ele diz assim, um produto de arroz vendeu 60%. Então, a primeira ideia que eu tenho é que a minha quantidade seja 100. Pronto, a minha ideia é a minha quantidade seja 100 toneladas. Então, aqui nós temos o A, nós temos B. Pronto, nós temos o A, certo? E nós temos o B. Só que o nosso amigo disse que produziu A foi 60%. O arroz vendeu 60% de sua produção para A e 40% para B. Em termos percentuais, 60 e 40. Mas em termos de quantidade, isso aqui representa 60 toneladas, isso aqui representa 40 toneladas. Pronto. Então, veja aqui. Aqui eu tenho 60, né? E aqui eu tenho 40. Só que as informações que eu tenho é que a distribuidora A, 40% para... Ó, a distribuidora A, ela doou 4%. A distribuidora B, ela distribuiu 2% do que comprou. Então, vamos ver agora. O que é que eu tenho? 4% de 60. Então, 4 sobre 100 vezes 60. Então, simplificando um pouco, dá 2,4. Pronto. 2% de 40, então 2 sobre 100 vezes 40. Simplificando um pouco, isso aqui dá 0,8. Então, veja com cuidado. A distribuidora A, ela distribuiu 2,4. A distribuidora B distribuiu 0,8. Então, a distribuição, então distribuiu quem? A soma. 2,4 mais 0,8. Essa soma dá 12 dá 3. Então, na realidade, foi 3,2. Ora,
Estamos no mesmo problema da questão que vimos há pouco tempo. 3,2 foi distribuído em relação, em relação a esse rapazinho, em relação ao todo, isso aqui representa quem? 3,2 sobre 100. Nem precisa calcular. Isso aqui quer dizer o quê? 3,2%. Pronto, a distribuição foi de 3,2%. Pronto, fechou a questão. Então, 3,2% está no item B. Então, ele pergunta, do arroz comprado, isso aqui é a percentual do arroz comprado. Do arroz produzido, for doado quanto? Resposta, 3,2%. Resposta correta da questão de número 69. Vamos andar um pouquinho? 70. Pronto. Aqui eu tenho a questão de número 70. Diz assim, uma fábrica produz suco de laranja diluído em concentrado de suco de laranja em água, certo? Tendo produzido 10.000 litros de suco de laranja com uma proporção de 25% de água e vendido 3.000 litros. Necessita produzir para uma encomenda urgente 10.000 litros de suco de laranja com uma proporção de 20% de água. As quantidades de concentrado de suco de laranja e de água que devem ser adicionadas aos 7.000 litros de suco restante para obter os 10.000 litros concentrados são. Então, veja aqui, a questão ela está bem cheinha de informações, bem cheinha. Primeiro, você tem 10.000 litros de suco de laranja, na proporção de 25%, essa proporção de 25% por água. Então, automaticamente, já fica subentendido que o 75% é de concentrado. 75% é dos concentrados de laranja. Lembra, os 10 primeiros litros. Se ele vendeu 3.000 litros, restou, ele disse que restou o quê? Ele precisa de novo produzir 10.000 litros. Ele tem 3.000, vendeu 3.000, então ficou 7. A nova proporção, ele diz agora, é de 20% de água. Se a nova proporção é de 20%, peraí, parceiro. Se a nova proporção é de 20% de água, certo? Então implica, nesse caso, se é 10%, então fica 80% de concentrado, porque tem que dar 100%, tá certo? Então, 100 litros. Aí vamos ver agora, depois a gente responde. O que que eu tenho? Vamos com calma. Vamos pegar passo a passo. Primeiro, os 10.000 litros. 10.000 litros. Eu tenho água e tenho concentrado. As informações que nós temos é que, as informações que eu tenho é que é 25% de água. 25% de água. Então, automaticamente, representa quem? 75% de concentrado. 25%, 25% de 10.000, se nós simplificarmos, 10.000. Isso aqui representa 1/4, né? 1/4. Então, aqui representa 10.000, 2.500. Não vamos perder tempo. Isso aqui, 75%, é 7.500 litros. Pronto. Beleza. Foi o que aconteceu? Pronto. Isso aqui. Aí o nosso amigo vendeu 7.000, vendeu 3.000. Então, o nosso amigo aqui, certo? Ele vendeu 3.000 litros. Ora, se ele vendeu 3.000 litros, nós vamos ficar com quanto? Com 7.000.
Ora, é a mesma história. Água é 25%. Pronto. Concentrado é 75%. Então, 25% de 7.000, tá certo? E aqui 75% de 7.000. Para que isso? Para saber quanto é que eu tenho d'água e concentrado nesses 7.000, tá certo? Então, aqui, fazendo as continhas, aqui nós temos 1.750 litros, 1.750 litros, e aqui nós temos 5.000, que é o restante, 5.250 litros. Porque se eu somar, 0, 0, ó, 10, 7, 9, 10, 6, 7, pronto. Agora, o que que aconteceu? O nosso amigo está querendo... Aconteceu uma situação, qual é? Eu quero agora 10.000 litros. Eu quero de novo formar 10.000 litros. Só que água e concentrado. Água seja 20%. Não é isso? A água seja 20%. E concentrado, lógico, 80%. Então, se eu for calcular 20% de 10.000, 20% de 10.000, certo? Eu vou ter exatamente 2.000 litros. Eu tenho que ter 2.000 litros. Se eu for calcular 80%, ó, se eu for calcular 80% de 10.000, 80% de 10.000, eu tenho que ter 8.000 litros de concentrado. Pronto. Agora, discretamente, olha aqui o que que nós temos. Ó, discretamente, no 7.000 antes, o que que eu tinha? Ó, eu tinha água e tinha concentrado. Veja aí, ó, nos 10.000, ó, nos 7.000, eu tinha 1.750 da água, olha aqui, isso aqui era água, isso aqui era concentrado. Então, deixa eu levar para lá, certo? Água era 1.750 litros, e concentrado era 5.250. Ok? Pronto. Meu objetivo qual é? Não foi botar 3.000 litros aqui, né? Meu objetivo, deixa eu ver aqui, ó, contrário. Meu objetivo não era botar 3.000 litros aqui, certo? Esses 3.000 representa o quê? Olha, eu tenho que ficar com 200, eu tenho que ficar com 2.000 litros de água. Eu tenho quem? 1.750. Então, quanto é que está faltando? É só fazer a diferença. Então, 2.000, eu tiro 1.750. Então, vai dar 250 litros de quem? Litro d'água. Então, eu tenho que acrescentar aqui, quem? 250 litros d'água. Eu tenho 5.250 litros de, lembre, eu tenho 5.250 litros de concentrado. Tem que ficar 8.000. Então, quanto é que está faltando? 8.000 menos 5.250. Se fizermos essa diferença, vai dar 2.750. 2.750 litros. Então, meu amigo, então, olha, eu tenho que botar quanto de água? É isso que eu quero saber. Quanto é que eu tenho que botar de água? 250 litros. Quanto é que eu tenho que botar de concentrado? 2.750. Ó, porque agora a nova mistura tem que ter 2.000 litros de água. Eu só tinha 1.750. Dos 7.000, só tinha 1.750. Então, o que está faltando? 250.
Concentrado tem que ficar 8.000. Eu só tenho 5.250. Então está faltando 2.750. Então, voltando para a questão, para a gente marcar o gabarito. Então, o que que diz aqui? Olha, o que que diz? Ele diz, se você localizar B, ele diz isso aqui. Ele diz, você tem que botar 2.750 de concentrado e 250 litros de água. 2.750, olha aqui, 2.750 de concentrado, isso aqui é concentrado. Lembre, isso aqui é concentrado, isso aqui é água, certo? Então, o item correto, B de bola. Então, vamos colocar bem aqui pertinho. Então, o item correto é o B de bola. E não podemos esquecer uma questão como essa, a atenção que ela nos desperta, tá certo? Então, nós temos agora, pronto. Nós temos a questão de número 71. Joia? Diz assim, uma pesquisa sobre o número de moradores nas residências de um bairro, tá certo? Concluiu que em 70% das residências moram 2 ou mais pessoas, certo? Moram 2 ou mais pessoas. 80% das demais residências são habitadas por um único homem. Qual o percentual do total de residência do bairro ocupado por uma única mulher? Então, beleza, olha aqui. Então, vamos ver aqui. Ó, em uma pesquisa sobre o número de moradores da residência de um bairro, concluiu que 70% das residências moram 2 ou mais pessoas. 80% das demais residências são habitadas por um único homem. Qual o percentual do total de residência do bairro ocupado por uma única mulher? Então, vamos ver aqui. Então, pronto. O que que eu tenho aqui? Eu tenho as residências. Pronto, a ideia é essa. Eu tenho residências. Pronto, eu tenho residências. Pronto. A minha situação é essa. Então, essas residências aqui, pronto. Vamos imaginar, certo? Que, vamos ver aqui. Vamos imaginar, bem simples. Pronto. Então, vamos imaginar aqui, nessa situação, só para organizar um pouquinho. Pronto. Então, eu tenho, é só uma questãozinha de organização. Pronto. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2 pessoas, eu tenho 3, eu tenho 4. Ele não especificou. Mas aqui eu tenho uma situação, certo? Uma residência aqui, tipo de residência. Essa residência aqui, tá certo? Só ocupa uma pessoa, só mora uma pessoa. Certo? Só uma. Uma pessoa. Então, vamos ver aqui o que que ele diz. Ó, uma pesquisa sobre o número de moradores nas residências de um bairro concluiu que 70% das residências moram 2 ou mais pessoas. Isso aqui representa o quê? 70%. Então, automaticamente, isso aqui representa quem? Uma pessoa? 30%. Pronto, beleza. Aí ele diz, ó, 80% das demais residências, ó, 70% das residências moram 2 ou mais pessoas. 80% das demais residências, então 80% dessa daqui. 2 residências são habitadas por um único homem. Então implica, presta atenção, 80% de 30%, isso aqui mora quem? Um único homem. Pronto, um único homem. Ora, se eu estou querendo saber uma única mulher vai ser quem? Um único homem. Então, uma única mulher vai ser quem? O restante, 20% de quem? De 30%. Certo? 20% de 30%. Então, o que me interessa é uma única mulher. Tá certo? O que me interessa, ele pergunta na questão, na realidade o que me interessa, tá certo? É o tempo, né? Na hora de uma prova,
A gente tem que estar ativo o tempo, né? Uma única mulher. Então vamos lá. Quanto é 20%? Tá certo? Então ele diz, homens são, então vamos ver aqui, o que que eu tenho? Eu tenho, vamos fazer as contas, 20% de 30%. 20% de 30%, simplificando 2 zerinho, 2 zerinho, aí eu fico 6, né, sobre 100. 6 sobre 100 em termos percentuais, né, em termos percentuais, isso é 6%. Preste atenção, uma questãozinha bem bonitinha, bem interessante, né? Se nós lermos com muito atenção, ele diz, olha aqui, olha, ele diz, deixa eu ler a questão para vocês, ele diz assim, 70% das residências moram 2 ou mais pessoas. Então, todas as residências moram alguém, lógico. Ora, nós temos uma única pessoa morando aqui. Então, nós temos uma única pessoa morando nessa residência. Se aqui são 70%, aqui é quem? 30%. O único homem nessas residências é 80%, o único homem. Então, uma única mulher é o restante. 80%, se aqui é 80%, se isso aqui é 80%, então é quem? 20%. Então, nós temos aqui 20%. Pronto, 20% de quem? De 30%. Que dá exatamente quem? 6%. Pronto. Vamos ao gabarito? Então, 6%. 6%, né, está onde? Está no item D de dado. Pronto. No item D de delícia, de tempo. Tá certo? Tempo corrido. Tá certo? Então, D de dado. Meu amigo, eu só quero alertar vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. Rapaz, essa tecnologia, olha aí, tento fazer, mas aí, olha o que eu fiz, certo? Mas tem problema não. O item correto é o item D de dado. Olha, muitas vezes a gente perde uma questão por falta de atenção, de curiosidade, tá certo? Eu sempre alerto vocês por uma questão, ter cuidado nas resoluções, tá certo? Vamos em frente? Urana, temos mais. Pronto. Uma dona de casa, você vai fazer. Tente fazer. Tente. Monte. Estruture. Organize os dados. Nós acreditamos em você. Eu vou passar, tá certo? Torce por você, torce por sucesso de vocês. Todos. Tá certo? Nos aguarde. Estaremos aí. Breve estaremos de volta, ok?